Salve pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula, professor Tiago Oliveira. Eu sei que vocês estavam esperando há muito tempo essa aula, que é a aula dos prazos, que eu prometi há muito tempo. E hoje eu vou cumprir com a minha palavra, eu vou trazer os principais prazos que podem cair na tua prova relacionado primeiramente, que é os mais cobrados, ECA e SINASE. Depois eu posso trazer das demais leis, nós vamos ter que dividir em duas aulas, perfeito, pessoal? Então não se preocupem que o professor vai fazer essa divisão, aula 1 e aula 2, para a gente abordar só esse tema, tá bom? Só prazos, apenas prazos é o que a gente vai trabalhar. Sejam bem-vindos, tá bom? Sou o professor Tiago Oliveira, estou com vocês nessa reta final para o IAS e vamos lá dar início, claro. Não podemos pular a parte mais importante da nossa aula, que é a palavra do Senhor. O cavalo é preparado para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Estou trazendo aqui para vocês provérbios. Pessoal, o que significa, pessoal? Preparar o cavalo nada mais é do que você acordar cedo, você estudar, você fazer a leitura, estudar quando você está sem vontade. Olha que interessante, pessoal. Eu estava treinando com um colega que acabou de passar em um concurso aqui no meu estado e eu falei para ele, cara, eu estou estudando português, eu tenho muita dificuldade de aprender tal matéria, se não me engano eram os tempos verbais, mas enfim. Ele falou assim, cara, eu tive muita dificuldade também, inclusive era uma matéria que me dava muito sono. E quando eu ia estudar essas matérias e o café já não dava mais jeito, eu estudava ajoelhado. Você acredita, pessoal? O cara simplesmente estudou ajoelhado. Por quê? Porque dava sono, quando ele estava ajoelhado, é óbvio que não tinha como dormir. E ele continuava estudando, pessoal, continuava estudando. Ele passou no concurso com uma das maiores notas, aqui no meu estado, no Ceará. Então, pessoal, nada mais é do que isso. Estudar é acordar cedo, estudar depois que você passa o dia trabalhando, ou acordar mais cedo para estudar antes do trabalho, estudar na hora do almoço, quando você podia estar tirando aquele soninho, abrir mão de Natal, como muitos alunos meus fizeram, deixaram de aproveitar o Natal com a família, com os filhos, com o marido, com a esposa, para poder estudar. Há alunos que vão abrir mão do Réveillon, vão estudar a noite toda e vão dormir bem para que no outro dia tenham energia para continuar estudando. Isso sim é você estar preparando aí o cavalo para o dia da batalha. Mas não esqueça, meu aluno, o mais importante e que é crucial, tá bom? A vitória vem do Senhor. O Senhor é que vai te dar a vitória. É claro que ela não vem de graça, tá bom? Ou seja, você vai trabalhar, você vai estudar, você vai dar o seu melhor. E o Senhor vai lá, e dá o aval. Ele dá ali a tua vitória. Beleza, pessoal? Então, vamos começar com força total, agradecendo a Deus. Reconheço o Senhor como meu Salvador, o único caminho para a minha vida, o único caminho para a verdade. Tá bom, pessoal? Então, se você gostou da mensagem, você comenta aí na descrição, nos comentários do vídeo. Eu preparo o cavalo, Deus garante a vitória. Comenta aí, confirma agora, afirma a tua vitória. Escreva aí, eu preparo o cavalo, vírgula, Deus garante a vitória. Comenta aí no vídeo, beleza? Vamos agora começar a nossa aula. Vamos lá para a nossa primeira questão, questãozinha antiga, mas abrange prazos, que é o nosso objetivo. Vocês vão ver que eu vou trabalhar com vocês os prazos mais cobrados estatisticamente. E dentre os campeões, pessoal, tá o prazo da internação, tá bom? Só que não é a internação com sentença, é aquela internação antes da sentença, ó. De acordo com o ECA, a internação provisória do adolescente antes da sentença pela prática de ato infracional. Então lembra, pessoal, lembra que é um pouco parecido, não é a mesma coisa, mas é parecido. Quando você é adulto, você vem a cometer um crime, você pode pegar uma prisão preventiva, não é isso, pessoal? Pode, você pode ser preso mesmo antes de sair a sentença, perfeito? Isso não fere o princípio da presunção de inocência, você está ali porque você preenche requisitos legais, requisitos previstos na lei, perfeito? E aí o juiz vai lá, e decreta lá a prisão preventiva, as prisões provisórias, que a gente conhece, e a mesma coisa é aqui, tá bom? Pode acontecer também com o adolescente. O adolescente, ele pode ficar internado, porque lembra que eu não aplico uma pena, eu estou falando de uma pessoa inimputável. Ele pratica o quê? Ato infracional, ele está sujeito, se for adolescente, às medidas socioeducativas. Eu tenho uma internação que a gente chama provisória, que é aquela que vem antes da sentença, tá bom? E aí ele quer saber aqui, de acordo com o ECA, a internação provisória do adolescente antes da sentença pela prática de ato infracional. Aí olha o que ele diz, só pode ser determinada pela autoridade judiciária de ofício
por um prazo não superior a 30 dias. Não pode ser maior que 30 dias, está correto? Mesmo se você não souber se pode ser de ofício ou não, pela autoridade judiciária, nós já temos um erro aqui de prazo, tá bom? Ele falou que não pode ser superior a 30 dias. Aqui a gente sabe que está errado, né, pessoal? No caso aqui, pessoal, da nossa internação, antes da sentença, ela tem um prazo máximo. Qual é, pessoal? O prazo máximo que nós podemos ter aqui é de 45 dias. Anota aí, tá bom? 45 dias. 45 dias. Show, vamos para a próxima. Pode ser determinado de ofício pelo juiz ou a requerimento do Ministério Público, não podendo ultrapassar, não pode passar 45 dias, não podendo ultrapassar 45 dias é o nosso gabarito. Hoje, pessoal, tem-se uma discussão se pode ser determinado de ofício pelo juiz. O juiz pode ir lá e fazer de ofício, né, sem requerimento, por exemplo. Há uma pequena discussão aqui. Essa prova foi considerada o item B, tá bom? Ela foi basicamente na letra da lei. Ou a requerimento. O Ministério Público, pessoal, ele não determina internação, tá bom? Ele apenas pode pedir, ele faz requerimento. Aí ele fala, não podendo ultrapassar o prazo de 45 dias, ou seja, o prazo máximo de 45 dias. Ele seguiu à risca o que está na letra da lei, ó. A internação antes da sentença, que é a internação que nós chamamos de quê, pessoal? Internação provisória. Pode ser determinada pelo prazo máximo, cuidado, pessoal, tem um prazo máximo, uma palavrinha máximo, de 45 dias. Não é obrigado a ser 45 dias fechados, é um prazo máximo. Aí veja, ó, a decisão deverá ser fundamentada, tem que fundamentar, né? Não pode ser de qualquer jeito, só em último caso, quando não couber outra medida, né? E basear-se, ó, cuidado, pessoal, precisa de indícios suficientes de autoria e materialidade, mas eu tenho que ter também necessidade imperiosa da medida. Então lembra, pessoal, preciso de indícios suficientes. Indícios suficientes de quê, pessoal? De autoria e materialidade. Tá bom? Indícios suficientes de autoria e materialidade, mais o que, pessoal? Mais necessidade imperiosa da medida. E o prazo dela, pessoal? E o prazo máximo de 45 dias. Show de bola, pessoal? Muito fácil, professor. Essa aqui é muito cobrada em prova. Vocês não têm noção como que isso é cobrado em prova. Professor, e se 45 dias não acontecer nada? E aí, professor? Vamos lá, pessoal. Lembra, a internação antes da sentença, que é a provisória, ela pode ser determinada pelo prazo máximo de quê? De 45 dias. Claro que a decisão tem que ser fundamentada, o juiz tem que fundamentar e ele tem que ter o quê? Ele tem que se basear em cima de indícios suficientes de quê? De autoria e materialidade. E também tem que ser demonstrada a necessidade imperiosa da medida. Então a internação provisória, pessoal, que vem antes da sentença, né, enquanto o processo está rolando, por exemplo, a doutrina entende que ela tem um prazo peremptório, é improrrogável, tá bom? A doutrina entende dessa forma, mas analise a questão, porque eu tenho diversas doutrinas, analise item por item, tá bom? Conforme a doutrina que a banca quer cobrar de vocês. A dominante entende que é improrrogável, mas analise item a item, faça com calma a questão, para você não perder questão besta. Até porque para entrar com recurso, pessoal, dá uma trabalheira grande, a banca pode aceitar, como não pode aceitar. Então é máximo 45 dias, beleza. Se o juiz não der a sentença, em 45 dias, o que acontece? O adolescente é liberado imediatamente. Ah, professor, mas se ele for perigoso? Não interessa. O Estado falhou em respeitar o prazo, o adolescente vai para a rua. Ele é liberado, acabou. Quem decide? O juiz decide, ele que determina. O MP, ele pode apenas pedir, né? Ele pode pedir. Só que é o que eu disse, pessoal, existe uma discussão na doutrina sobre a atuação do juiz, se é de ofício ou não, porque nós temos o sistema acusatório. Então, sempre foque na literalidade, tá bom? Essa prova ela é um pouquinho
além do nosso concurso, ela é um nível maior, por isso que ela já pegou ali uma parte mais complicada, né? Mais rebuscada aqui, perfeito? Mas foque no que? Na literalidade, show de bola? Vamos lá. Então aqui, pessoal, ficamos com a nossa letra B, né? Ficamos com a nossa letra B. Vamos analisar os demais itens de forma tranquila aqui, ó. Poderá ser determinada pelo juiz, bastando para tanto a presença de prova da materialidade. Ele coloca, né? Aqui, pessoal, nós podemos matar até pelo prazo, ó. Nunca superior a 5 dias, né? Aqui nós já temos um erro de prazo, perfeito. Mas eu tenho outro erro que ele fala que basta o quê? Prova da materialidade, né? Tá errado, pessoal. O que eu preciso? Eu preciso disso aqui, ó. Indícios suficientes de autoria e materialidade, mais necessidade imperiosa da medida. Prazo máximo 45 dias. Então não tenho como marcar a nossa letrinha C. Você concorda com o professor? Beleza. Vamos para a próxima. Nunca poderá ser determinado em face ao princípio da presunção de inocência. Senhores, nós temos direito ao princípio da presunção de inocência? Com certeza, a gente é inocente até que se prove o contrário. É isso, nós temos que ser considerados inocentes. Show de bola? É como se fosse assim, ó. Vou dar um exemplo para a gente que é maior de idade, tá bom? Um exemplo da presunção de inocência. Você foi indiciado, tá ali, em relação a inquérito policial, por exemplo. Aí chega uma pessoa e fala, olha, ali é um homicida, é um criminoso. Não, negativo, tá bom? Eu não tenho sentença transitada em julgado. Tem que ter o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, tá bom? Considerando você culpado, só depois daí é que você pode realmente ser considerado culpado por aquele crime. Antes da sentença, você não é culpado, com base nesse princípio da presunção da inocência, perfeito? Show de bola. E aqui se aplica da mesma forma para o adolescente, tá bom? Então ele fala, ó, nunca poderá ser determinada em face do princípio da presunção de inocência. Pessoal, a internação provisória não fere o princípio da presunção de inocência, tá bom? Não fere o princípio da presunção de inocência. Show de bola. Vamos para a próxima. Poderá ser determinado pelo representante do Ministério Público, senhores? Tá errado. Por quê? Aqui, senhores, nós temos uma cláusula de reserva de jurisdição. O que significa, pessoal? Cláusula de reserva de jurisdição. É um nome bonito para dizer que só o juiz pode, só o poder judiciário. Existem determinadas medidas, pessoal, que nem o delegado de polícia, nem o Ministério Público, nem o Conselho Tutelar, eles não podem tomar essas decisões sozinhos. Eles vão ter que pedir, vão ter que fazer um requerimento ao Poder Judiciário, porque está reservado ao Poder Judiciário na figura de quem? Do juiz. Tá bom? Então está reservado ao Poder Judiciário, é uma cláusula de reserva de jurisdição. Show, né, pessoal? Vamos lá. Então ficamos aqui com a nossa letra B. Vamos evoluir, pessoal? Vamos evoluir? Vamos tranquilo, mais uma vez focado o quê? Em prazos. Estamos estudando prazos. Vamos lá. 2024. A gente vai fazer bem devagar. Se você está um pouco apressado, meu aluno, aumente aí a velocidade do vídeo. Você tem essa opção. Vamos lá. A internação é uma medida socioeducativa aplicada ao adolescente em razão de ter cometido ato infracional. A esse respeito, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Vamos atrás, sempre marque aqui o comando da questão, porque às vezes ela pede o item errado. Aqui ele está pedindo o item correto. Vamos lá. A medida de internação deve ter um prazo fixo, reavaliado a cada 6 meses através de uma decisão fundamentada. Senhores, o erro dessa questão aqui, na verdade, é que ele fala que tem que ter um prazo fixo, né? Tá errado, ó. Não precisa ter um prazo fixo. A internação, pessoal, ela não comporta prazo determinado. É o que diz a lei. Perfeito, pessoal? É o que diz a lei. Então, vamos lá, ó. Não comporta prazo determinado. Já já eu vou mostrar para vocês exatamente como está na letra da lei. Não se preocupe, perfeito? Então aqui está errado a nossa letra A. Vamos para a próxima. A realização de atividades externas durante o período de internação
é permitida e depende de uma determinação judicial expressa. Não, pessoal, aqui é determinação administrativa mesmo. Na verdade, a atividade externa, ela é permitida. A critério de quem? Vamos entrar aqui na equipe técnica. Equipe técnica. Show de bola, senhores? Então, é permitido sim a realização de atividades externas, só que a equipe técnica que vai ficar responsável, tá bom? Então a regra é essa, pessoal. Tá internado? Pode atividades externas? É permitida. Em regra, é permitida a realização de atividades externas, a critério de quem? Da equipe técnica da entidade. Agora a lei fala assim, salvo expressa determinação judicial ao contrário, a não ser que o juiz coloque lá, não permitindo atividades externas. Ele coloca lá na sentença, tá bom? Que não pode ter atividade externas. Como é que funciona essas saídas, professor? Essa realização de atividade externa? A atividade externa, pessoal, são saídas supervisionadas para fins pedagógicos. O adolescente, ele sai para ir à escola, fora da unidade, ele vai fazer um curso profissionalizante de mecânica, de barbeiro, né? Ou então ele vai trabalhar como jovem aprendiz, ou ele vai participar de um evento cultural, um evento esportivo, mas claro, depois ele volta para dormir na unidade. Quem é que autoriza, pessoal? Aqui é que está o bizu de prova. A gente tende a achar que como o adolescente está internado, ele tem que pedir o juiz, né? Aí o aluno acaba errando. Não, pessoal. Quem decide se ele pode ou não sair é a equipe técnica da entidade. Quem é a equipe técnica? É o pessoal especializado, os psicólogos. Cadê meus amigos psicólogos aí? Mande um oi pro professor, viu? Gosto muito de vocês. Os assistentes sociais, os pedagogos da unidade, até às vezes a gente socioeducativo participa também ali do PIA, né? Que fica ali também a critério da equipe técnica, enfim. Então, pessoal, a critério vai ficar as atividades, é permitida a atividade externa, a critério da equipe técnica da entidade, a não ser que o juiz proíba. Ele bota salvo expressa determinação judicial em contrário. O juiz, ele pode proibir. Perfeito, senhores. Então, vamos lá, vamos voltar. Então aqui, pessoal, claro que tá errado, né? Tá errado a nossa letra B, ele quer o item correto. Vamos evoluir com o professor. A gente tá junto nessa batalha, meu amigo. A internação não pode exceder o período máximo de 5 anos. Pessoal, a internação, ela tem um período máximo de 5 anos. A internação, pessoal, com sentença, é claro, ela pode ser no máximo 3 anos. Cuidado, pessoal, ela não tem prazo determinado, ela não comporta prazo determinado, mas ela tem um limite, não pode ser perpétuo, é no máximo 3 anos. Professor, mas se ele está cumprindo uma internação, ele praticou outro ato infracional, não pode somar e passar dos 3 anos? Aí fica a dúvida, o que você acha? Pode ou não pode passar? Nós vamos já tratar disso aí, beleza? Vamos já tratar desse assunto, aí vocês vão entender. Quando o limite máximo da internação é atingido, qual é o limite máximo? 3 anos. O adolescente deve obrigatoriamente, cuidado com essa palavra, ó, obrigatoriamente, já fica de olho, deve obrigatoriamente ser colocado em regime de semi-liberdade ou liberdade assistida. Até pode, pessoal, mas aí, cadê a liberdade, pessoal? Ele pode ser liberado também, ele pode ser liberado. Ou ele vai ser liberado, ou ele vai ser colocado em semi-liberdade ou LA, mas ele pode ser liberado. Quando ele fala obrigatoriamente colocado em semi-liberdade ou LA, dá a entender que ou é um ou é outro. Mas a gente sabe que ele também pode ser liberado. É o que torna o item errado. Exclui uma possibilidade, né? Então ficamos com a letra E, né, pessoal? É o único que sobrou aqui, mas a gente tem que fazer uma análise também. A liberação do adolescente internado é obrigatória aos 21 anos de idade. Correto, pessoal. Tá correto. Beleza? A liberação, quando ele completa 21 anos de idade, pessoal, ela é compulsória. A liberação será compulsória aos 21 anos de idade, é obrigatória. Completou 21 anos, acabou, meu bebê. Beleza? Vamos lá, ó. A internação constitui uma medida privativa de liberdade, né, juntamente com a semi-liberdade, como a gente já estudou. Tem um aulão meu de questões só sobre medidas socioeducativas, eu sei que vocês já conhecem todos. Está sujeito ao princípio da brevidade, excepcionalidade e o respeito à condição peculiar em pessoa de desenvolvimento. O princípio da brevidade, pessoal, tem que ser o mais breve possível, né? Tanto que eu só utilizo ela em último caso, quando não cabe outra medida. E se eu aplicar ela, claro que ela tem que ser breve. Ela tem que ser excepcional, porque em último caso, pessoal, ela é de forma excepcional. E por ser excepcional, claro que tem que ser pelo o breve tempo possível, né? O menor tempo possível, e é claro,
tem que respeitar a condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, porque é uma pessoa que ainda está formando seu caráter, né? Ela está formando sua parte psicológica, perfeito? Será permitida a realização de atividade externa, como regra? Pode, sim, atividade externa, a critério da equipe técnica da entidade. Só que, é claro, o juiz pode proibir, salvo expressa determinação judicial em contrário. Se o juiz quiser proibir, ele tem esse poder. Essa medida, pessoal, ela não tem prazo determinado. Mas cuidado, não quer dizer que ela tem um limite máximo. Ele só fala assim, ó, não tem um prazo determinado, eu quero ressocializar. Eu não coloco um prazo determinado. Mas é claro que em nenhuma hipótese pode exceder a 3 anos. Em nenhuma hipótese o máximo de internação excederá a 3 anos, como regra também. Ó, aí devendo ser, claro que não tem prazo determinado, mas por não ter prazo determinado, pessoal, claro que ela precisa de uma reavaliação. Então, ó, devendo sua manutenção ser reavaliada mediante decisão fundamentada no máximo a cada 6 meses, é um período máximo, tá bom? Não pode passar de 6 meses sem ser reavaliado. No máximo a cada 6 meses tem que olhar. Opa, peraí, já cumpriu a função pedagógica? Então vamos botar ele ali em liberdade, né? Ou então vamos colocar ele num regime de semi-liberdade, por aí vai. Atingido o limite estabelecido no parágrafo anterior, que é esse limite aqui, né? A internação é no máximo 3 anos, apesar de não ter prazo determinado. O adolescente ele pode ser liberado, ele deverá, na verdade, não é pode, é deve. Aqui é deve, que tá bom? Não é pode. Ele deve ser liberado, colocado em regime de semi-liberdade ou liberdade assistida. Perfeito? Show de bola, senhores? Às vezes a semi-liberdade ela é usada, né? Para poder o adolescente se adaptar para depois ele poder ir para o meio aberto, tá bom? Às vezes é utilizado dessa forma. Aí a liberação será compulsória e obrigatória aos 21 anos de idade, tá bom? Completou 21 anos de idade, não importa, ele vai ser liberado, E lembra, pessoal, ó, em qualquer hipótese de desinternação, ela tem que ser precedida de autorização judicial, ouvindo o Ministério Público. Então, a segunda questão, eu acho que não tem muito segredo. Lembrando, pessoal, o material da aula, se você quiser resolver antes do professor, você pode baixar o material da aula, está na descrição do vídeo, você baixa de forma antecipada, você pode resolver como um simulado para ver se você está padrão nos prazos e depois você volta para corrigir com o professor aqui na videoaula. Show de bola? Vamos lá! Vamos agora para a nossa terceira questão, bem devagar, com bastante calma, porque tem muita pegadinha. Vamos lá. Essa é uma questão adaptada de 2024. A internação constitui medida privativa de liberdade, sujeita aos princípios da brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. A gente acabou de ver, né? Assinale a alternativa correta, segundo o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos atrás da alternativa correta. Beleza, vamos lá? Vamos de um em um. Quando em período de internação não serão permitidas atividades externas, está errado. A gente sabe que é permitida a critério da equipe técnica, salvo decisão em contrário do juiz, não é isso? Sua manutenção é reavaliada no mínimo a cada 6 meses. O erro está bem aqui, ó. Ele colocou no mínimo a cada 6 meses, quer dizer que tem que demorar pelo menos 6 meses para ser reavaliada a manutenção da medida, está errado. Não é mínimo, não é no mínimo 6 meses. É no máximo, né, pessoal? É no máximo. É no máximo. A reavaliação ela é obrigatória no máximo a cada 6 meses. Quer ver? Ó? Tá aqui, ó. Ela não tem prazo determinado, como a gente sabe, a internação, mas a sua manutenção deve ser reavaliada mediante uma decisão fundamentada no máximo, não é mínimo. Olha a palavrinha, no máximo, a cada 6 meses, o que torna o nosso item incorreto. Ele quer o item correto, então não tem como marcar aqui. O período máximo de internação é de 3 anos, correto. Claro que aqui é internação com sentença, né? Se for internação provisória, pessoal, máximo 45 dias, tá bom? Se tiver sentença, máximo 3 anos. 3 anos. Lembra disso, tá bom? Ó, em nenhuma hipótese o período máximo de internação excederá. Não pode passar de 3 anos, lembrando que tem que ser reavaliado no máximo a cada 6 meses. Fácil, né, pessoal? Vamos para a próxima. O período máximo de internação é de 18 meses, né?
Eu acho, pessoal, que se você for fazer os 3 anos, vai dar 36 meses, né? Você faz aí pro professor, tá bom? Você faz aí pro professor o cálculo aí em meses, beleza? Ficamos aqui com a nossa letra C. A nossa letra C. Vamos aqui, ó. Será permitida a realização de atividade externa, como eu falei para vocês, a critério de quem? Da equipe técnica da entidade, salvo determinação de jurisdição em contrário. Os demais nós já lemos, né? Perdão. Aí veja, ó, atingido o limite estabelecido no parágrafo anterior, né, que é os 3 anos, ele deve ser liberado, colocado em regime de semi-liberdade ou a nossa liberdade assistida. E a liberação é compulsória aos 21 anos de idade. Então veja, prazo máximo da medida 3 anos, prazo máximo para reavaliação 6 meses, a idade máxima para ficar internado 21 anos, completou 21 anos, né, pessoal? Liberação compulsória. A liberação é compulsória aos 21 anos de idade. A atividade externa é permitido, né, como regra. Proibição é exceção judicial, o juiz aí que decide, tá bom? Tem que ter uma determinação judicial. Agora, pessoal, nossa quarta questão ela é um pouquinho maior, um pouquinho mais complexa, mas eu tenho medo da IDECAP querer cobrar mais conhecimento de vocês. Ela pode ver isso aqui e falar, meu irmão, o cara tá só estudando um ECA ali, só o basicão, tá estudando só conforme as questões antigas ali que eu passei. Se cair isso aqui, ele vai cair, porque aqui já demanda um conhecimento um pouco mais aprofundado. Não se preocupe, pessoal, a gente vai trabalhar, tá bom? Isso aqui eu trabalhei no nosso curso Tropa de Elite, né? Isso aqui não é nem a ponta do iceberg do que a gente está trabalhando no Tropa de Elite, tá bom? Já eu falo do Tropa de Elite para vocês, então vamos lá. Essa questão foi bem recente, pessoal. É uma questãozinha para defensor público, mas não se engane, é uma questão simples para quem já vem estudando o ECA. Pode ser cobrado para vocês, tá bom? Eu não vejo motivo para a banca não cobrar, porque é um assunto simples. Dá para você pegar isso aqui na tranquilidade. Claro que ela não vai cobrar tão complexo como essa questão, mas ela pode cobrar um conhecimentozinho básico. E eu quero que você esteja ligado para você estar preparado para o que vier, tá bom? Vamos lá. Carlos, com 17 anos de idade, estava cumprindo medida socioeducativa de internação, né? Então nós temos aqui o nosso amigo Carlos, né? Nosso amigo Carlos, que tem 17 anos, praticou um ato infracional, né? Estava cumprindo a internação. Internação, beleza? Ah, pessoal, nós ainda temos a internação sanção, que eu nem falei para vocês o prazo, né? Já o professor fala, viu? Ainda temos mais um tipo de internação, então vamos lá. Carlos tinha 17 anos e estava cumprindo medida socioeducativa de internação, ó, só que sem possibilidade de atividades externas, né? O juiz que decide. Nesse caso, o juiz decidiu por proibir, né? Ele não podia praticar atividades externas. Aí veja, envolveu-se em uma briga dentro da unidade de internação, ó, dentro da unidade de internação com outros adolescentes. E um deles foi morto, ó, então houve homicídio aqui, né, pessoal? Ato infracional análogo ao homicídio. E ele ainda tinha 17 anos, ó, ele não era de maior, tá bom? Por esse fato, Carlos foi condenado e recebeu uma nova medida, né, de internação, só que sem possibilidade de atividades externas também. Quando essa nova decisão transitou em julgado, Carlos já estava em cumprimento de medida anterior por 2 anos, então ele já cumpria há 2 anos. Nesse caso, segundo a Lei Federal 12.594, olha, que é conforme o SINASE, pessoal. A gente já está no SINASE. Cuidado, pessoal, essa questão aqui é fogo, viu? Essa questão é uma questão de alto nível. Então, veja, eu tenho meu amigo Carlinhos aqui, que tem 17 anos. Ele estava cumprindo uma internação e ele cometeu o que lá dentro, pessoal? Ele cometeu um ato infracional. Um ato infracional durante o cumprimento da medida de homicídio. Certo? Durante a execução da medida, ele estava já dentro da internação, foi dentro lá da unidade de atendimento. Perfeito, senhores? Porém, senhores, note que ele já cumpriu 2 anos, ele já estava lá 2 anos, então já cumpriu 2 anos. Qual é o limite, pessoal? Qual é o limite máximo? O limite máximo é 3 anos. Ele já cumpriu 2 anos, né? E aí? Ele tem que cumprir o quê? Só mais 1 ano? Porque não pode passar, o máximo é 3 anos. Pessoal, se a gente aplicasse a regra geral, que é o limite de 3 anos, somando tudo, né? Como ele já cumpriu 2 anos, ele só podia ficar internado mais 1 ano para completar os 3 pelo homicídio. Só que você concorda com o professor
que isso geraria uma sensação de impunidade e até de risco à segurança da unidade, a unidade ficaria vulnerável, porque o pessoal ia fazer, eu só posso cumprir 3 anos, eu vou matar aqui meu desafeto mesmo, que eu só vou cumprir o prazo excedente. E aí, pessoal, pensando nisso, foi criado a solução legal, que é o artigo 45, tá bom? O artigo 45, ele diz que nesse caso, eu vou unificar, só que eu vou abrir uma exceção. Por quê? Porque como foi cometido durante a execução, tá bom? Foi durante a execução, eu posso zerar a contagem, eu posso zerar o cronômetro, perfeito? Professor, tá um pouco complicado de entender. Veja só, meu aluno, qual é a regra? A regra é que em nenhuma hipótese o período de internação excederá 3 anos, nenhuma hipótese, tá bom? Não pode exceder a 3 anos. E ele fala também que a liberação será compulsória aos 21 anos de idade. Mas olha a situação que a gente tem, pessoal. Nós temos o Carlos, que está cumprindo uma internação, ele tem 17 anos. E dentro da internação, ou seja, durante a execução, ele pratica um homicídio, pessoal, um crime grave, praticou um homicídio dentro da unidade, durante ali o cumprimento da medida. Qual é o prazo máximo que ele pode ficar internado? 3 anos, é a regra, não pode passar de 3 anos. Lá fala que ele já cumpriu 2 anos, mas ele praticou um novo ato infracional. Se eu fosse seguir a regra, mesmo ele tendo praticado um homicídio, o que acontece? Como ele já cumpriu 2 no máximo, ele ia ficar só mais 1 ano, mesmo praticando um crime tão grave. Claro que isso gera impunidade, pessoal, é óbvio, e coloca em risco a própria segurança da unidade. Então tem que ter uma exceção nesse caso. O que acontece? Nós vamos observar o artigo 45, porque aqui, pessoal, a gente vai ter uma exceção. Nós vamos ter sim uma exceção, beleza? Então veja, se no transcurso da execução sobrevier sentença de aplicação de nova medida, a autoridade judiciária procederá à unificação. Então é isso que vai acontecer. A gente vai unificar. Tudo bem, professor, vai unir. Eu sei que vai unificar, mas pode passar desse prazo a unificação? Vamos ver. Ouvidos previamente o MP e o defensor no prazo de 3 dias sucessivos, decidindo-se em igual prazo. Mas olha o que ele diz, pessoal. É vedado à autoridade judiciária determinar o reinício do cumprimento da medida socioeducativa. Então, ele nem pode exceder a 3 anos e ele nem pode reiniciar o cumprimento. Então, professor, ele só vai cumprir 1 ano, não é isso? Porque ele fala também que não pode deixar de considerar os prazos máximos, né? E também a da liberação compulsória prevista no ECA. Então, ele nem pode desrespeitar esse prazo máximo e também ele nem pode desrespeitar a liberação compulsória, que é aos 21 anos de idade. Professor, então é isso mesmo, professor, ele só vai cumprir 1 ano. Mas olha a exceção, pessoal. Excetuada a hipótese de medida aplicada por ato infracional praticado durante a execução. Opa, aqui foi durante a execução. Ou seja, durante a execução, eu vou criar uma exceção em que pode sim haver o reinício. Tá bom? Pode sim ter o reinício, tá bom? Mas qual é a regra? Só se for durante a execução, porque olha o que diz o parágrafo 2º, é verdade a autoridade judiciária aplicar nova medida de internação, por atos infracionais praticados anteriormente, né? Aqui é aquele que não é durante a execução, A adolescente que já tenha concluído o cumprimento da medida socioeducativa dessa natureza ou que tenha sido transferido para o cumprimento de medida menos rigorosa, sendo tais atos absorvidos por aqueles aos quais se impõe a medida socioeducativa extrema. Você concorda, meu aluno, que o Carlos ele cometeu durante a execução da medida? Sim, foi durante a internação. Foi durante a internação. Aí veja, vamos analisar os fatos, né? Olha o que diz a nossa letra A. As medidas socioeducativas de internação impostas serão unificadas, é a regra. Vai ser unificada sim, tá bom? Se no transcurso da execução sobrevier a sentença, eu vou fazer o quê? Unificar. Eu vou unificar. É isso? Beleza, vou unificar. Então vamos lá. Vai ser unificado pela autoridade judiciária que poderá determinar o reinício do cumprimento da medida de internação, mesmo que Carlos já tenha cumprido 2 anos. Tá correto, pessoal? Tá correto. Por quê? Porque ele entrou na exceção. A regra, eu vou unificar, mas é vedado também a autoridade determinar o reinício. Ele não pode reiniciar e ele também tem que respeitar os prazos máximos. Porém, com a exceção,
excetuada a hipótese de medida aplicada por ato infracional durante a execução. Então a regra, pessoal, é o seguinte, ó. A regra é essa aqui, ó. Vou colocar até uma folhinha em branco para você anotar. Vamos lá. A regra é assim, ó. Se eu tenho ato infracional, cometido, aí eu vou botar até destacado, ó, antes da execução da medida, no caso ele estava na internação, antes da execução, o que acontece aqui? Qual é a regra? Vedado, fica vedado, é proibido o reinício de cumprimento. Porque foi antes, né, pessoal? De cumprimento. Show de bola. Agora, deixa eu colocar aqui, agora, ó, se durante o cumprimento, aí o que eu tenho aqui, pessoal? Aí sim, se foi durante o cumprimento, eu tenho a possibilidade do reinício. Por que isso, meu aluno? Para não ficar a impunidade, cara. No caso do Carlos aqui, ele entra aqui, ó, excetuada a hipótese de medida aplicada por ato infracional praticado durante a execução. Porque se ficar um negócio aberto demais, é perigoso, pessoal, até para segurança da própria unidade de internação, que são vocês vão trabalhar diretamente com esse público, pessoal. Então ele entrou na exceção. Ele fala aqui que vai ser unificado pela autoridade judiciária e pode determinar o reinício. Por quê, pessoal? Porque no caso dele aqui, foi durante o cumprimento da medida, ó, em cumprimento da medida, tá bom? Foi durante o cumprimento da medida, no momento que ele praticou. Então, nosso gabarito aqui é a letra A. Aí, veja, ó, vamos ver o restante, né? Vamos ver o erro das demais, né? Vamos analisar os demais itens um a um, para a gente poder ver aqui também o que está errado. Vamos lá. A medida socioeducativa de internação anterior será extinta? Não, pessoal, ela não vai ser extinta, elas são unificadas. O juiz junta aqui e decide um novo tempo, podendo reiniciar a contagem do zero, né, a partir da nova sentença. Então aqui está errado, beleza? A C, ó, as medidas socioeducativas impostas serão unificadas pela autoridade judiciária e Carlos somente poderá permanecer em cumprimento por mais um ano. Não, pessoal, ele pode reiniciar, tá bom? Ele pode reiniciar, tá errado. Vamos para D, ó. A medida socioeducativa de internação anterior será absolvida pela nova medida de internação e considerando o fato de o ato infracional posterior ter sido praticado durante a execução, o caso não terá mais direito à progressão. Errado, pessoal, ele não vai perder o direito à progressão, tá bom? Ele vai continuar tendo direito à progressão. O adolescente, ele nunca perde o direito de ser reavaliado para a progressão, pessoal. O reinício da contagem, ele afeta o prazo máximo, né, que é o teto de 3 anos. Mas se ele tiver um bom comportamento, um laudo favorável, ele pode progredir antes disso, tá bom? A progressão é baseada no mérito atual, tá bom? Ela não fica vedada automaticamente, então tá errado. A medida socioeducativa imposta serão unificadas pela autoridade judiciária, sendo vedada determinar o reinício do cumprimento da medida. Pode sim, pessoal. Pode sim ter o reinício, mas porque ele entrou na exceção, não é a regra. A regra é que é vedado o reinício do cumprimento da medida, tá bom? E também é vedado ele deixar de considerar o prazo máximo, né, da internação e também de liberação compulsória. Exceto o quê? Quando o ato infracional foi praticado durante a execução da medida. Beleza? Cuidado, pessoal. É uma questão que pode ser cobrada. Claro que a banca pode não cobrar nesse nível de complexidade. Ela pode citar uma situação hipotética bem básica, bem simples, colocar os itens pequenininhos. Mas se você não tiver o conhecimento disso aqui, o que vai acontecer? Você vai cair, tá bom? Você vai cair. Então aqui, pessoal, esses artigos são leituras obrigatórias do SINASE. Pessoal, isso aqui é só a ponta do iceberg do que eu coloco lá no nosso curso de reta final do Tropa de Elite. Quem está no nosso curso de reta final Tropa de Elite já domina isso aqui, porque o professor já passou isso aqui esquematizado em questões. Você já resolveu diversas questões disso aqui, perfeito? Lá no Tropa de Elite, perfeito?
Professor, e se ele praticou um ato infracional com 17 anos, faltando um dia para completar 18? Eu uso a teoria da atividade, ele vai ser internado, ele praticou ato infracional, tá bom? Ele não vai ser imputado o crime. Ele pode ficar até os 21 anos, não é isso, professor? É isso. Mas ele, com 18 anos lá na internação, ainda ele praticou um crime, porque aí ele já é maior, já é imputável. E aí, professor, ele continua na internação ou ele vai responder como adulto, né, pelo crime? Aí, pessoal, a gente vai trabalhar também. Isso também o professor já trabalhou lá no nosso curso Tropa de Elite, pessoal. São assuntos importantes, que tem um nível maior de complexidade. Se a banca quiser aumentar o nível, você vai estar preparado. Perfeito? Você vai estar preparado. Tudo isso está previsto no Sinase. Show de bola? Então, senhores, ó, basicamente, eu vou dar uma dica para você, meu aluno, tá bom? Vou dar uma dica para você. A gente está no momento de reta final, hoje é dia 29, você tem aí mais ou menos um pouquinho mais de 15 dias para a data da sua prova. Professor, 15 dias dá para fazer alguma coisa? Dá para fazer alguma coisa. Note que a prova de vocês tem português, tem matemática e tem informática, certo? Dessas questões, a banca não fala que se você zerar uma delas, você é eliminado. A banca não fala, beleza? E você tem os conhecimentos específicos. Vamos supor que tu está na reta final. Tu não tem como estudar. Não tem como estudar. Tá muito em cima. Professor, eu tentei, eu estudei o que deu. Eu não consegui estudar português, não consegui estudar raciocínio lógico, informática não entra na minha cabeça, mas eu quero ter chance também de ser aprovado. Cara, tem uma saída para ti. A banca, pessoal, ela deu peso 2 para conhecimentos específicos, que são as leis. Então, uma questão que você acerta vale 2 pontos. São 50 questões de conhecimentos específicos. Cada uma valendo 2 pontos. Então, você pode fazer até 100 pontos, né, pessoal? Só com conhecimentos específicos. Então, se tu se sai bem nas leis, tu ainda tem chance de ter tua redação corrigida, ainda pode entrar nas vagas, pode ser chamado para o TAF. E eu acho que se você ficar classificado e for chamado para o TAF, ficar no cadastro reserva, já é lucro para você que está em cima da hora, não tem tempo para estudar, começou agora na reta final e quer estudar. Então, meu aluno, se você não tem tempo, foca nas leis e engole essas leis. Eu vou dar uma dica para você de ouro. Se você está sem tempo para estudar, você precisa de um material direcionado para as leis, para você tentar fazer o máximo de pontuação possível para você entrar no concurso, sendo que ela não te elimina se você zerar as outras matérias, vou dar uma dica. O professor lançou uma apostila de questões, está aqui, ó. Essa apostila tem 500 questões comentadas, são todas as matérias. Só que dessas 500, mais de 300 questões são só de conhecimentos específicos. Que é o quê, ó? As leis que são cobradas no teu edital. Quais são as leis? ECA, Sinase, CONANDA, Direitos Humanos, Direito Constitucional, as leis esparsas, né, que é a Lei Complementar 45, a Lei Complementar 706 ou 703, o professor não lembra, que reestrutura a carreira do IASES, lei de tortura, lei de racismo, lei de abuso de autoridade, todas essas leis que são cobradas no teu edital, tem elas em questões, pegando artigo por artigo em questões. Então, esse material aqui, o que tu vai fazer? Tu vai adquirir ele, tu vai comprar esse material e vai logo para a parte de conhecimentos específicos e resolve tudo. Professor, 15 dias eu consigo resolver 300 questões? Meu aluno, tem gente que resolve em 2 dias isso aqui. Você vai resolver tudo. Professor, mas eu não conheço essas leis a fundo, eu não tenho conhecimento. Cara, a primeira vez que tu for resolver, tu vai errar muito, vai errar bastante. Só que o gabarito dela vem comentado item por item, ou seja, item A, item B, item C. Ele vai dizer, ele vai colocar o artigo de referência, dizer, esse item está errado conforme o artigo 2º, parágrafo 3º. Aí ele vai explicar por isso, por isso, por isso. O que tu vai fazer? Tu vai pegar teu caderninho, vai ler o artigo e vai anotar. Opa, observação. E vai fazer isso questão por questão. Cara, pode ter certeza, mesmo que tu não tenha estudado nada, tu vai chegar lá com conhecimentozinho até padrãozinho. Dá pra dar dor de cabeça pra banca, se duvidar tu ainda vai ter tua redação corrigida, ainda vai pro TAF, vá por mim. Professor, 15 dias pra prova, eu consigo resolver? Cara, faltando uma semana pra prova, tu consegue resolver essas 300 e poucas questões. E pode ter certeza que essas questões vai se repetir no dia da tua prova. Então tu vai ter um material já bem organizadozinho, bem separadozinho, para tu estudar com um gabarito bem esquematizadozinho, para tu pegar o máximo que tu conseguir das leis e conseguir o máximo de pontuação possível. Se português, matemática e informática vier fácil, tu fazer algumas questões ali, padrão. Mas se vier muito ruim, tu não conseguir bem, pelo menos tu vai recuperar nas específicas que tem peso 2, que vale 2 pontos. Então é uma forma de, nessa reta final, para quem está atordoado, pelo menos fazer alguma coisa. Então tu vai comprar essa apostila,
é a mais direcionada, a mais organizadazinha para o teu edital. Tu vai resolver todas as questões de conhecimentos específicos, vai ler o gabarito que vem todo comentado, todo ilustrado, vai fazer as anotações conforme está no gabarito. Se der, se você resolver elas 2 vezes, meu irmão, você vai chegar bem na prova. Não vou garantir que você vai ser aprovado, mas eu estou falando para um aluno desesperado que precisa muito estudar. Que o ideal é você fazer ela com calma, com tranquilidade, mas tá muito em cima da hora, quer se salvar? Essa é uma das saídas que você tem, tá bom? É uma das dicas que eu dou para você. Então, caso você queira adquirir ela vem 500 questões comentadas da IDECAP, perfeito? Mais de 300 é só de conhecimentos específicos, já está atualizado, material comentado no padrão para você e o melhor, é 100% PDF, tu paga e já recebe na mesma hora no teu próprio WhatsApp. Professor, eu quero adquirir. Vai na descrição do vídeo, meu aluno, que tem assim, adquirir a apostila. Você clica em cima desse link que você já vai direto para o WhatsApp da vendedora. Esse material é tão procurado, pessoal, que eu deixei uma vendedora disponível só para atender quem quer adquirir esse material. Aí você manda um WhatsApp para ela e fala assim, ei, eu quero adquirir a apostila do IAS do professor Tiago Oliveira de 500 questões. Aí você já fala se você quer pagar no Pix ou no cartão. Por quê? Porque se você pagar no Pix, ela custa R$40. Se você pagar no cartão, ela custa R$45, você paga através do PagSeguro, tá bom? O pagamento. Aí você paga, ela vai te mandar os dados do pagamento, você paga e manda o comprovante para a vendedora. Quando você mandar o comprovante, ela já envia teu material todo organizado, 100% PDF, todo organizadozinho. Professor, eu quero imprimir, já vem no ponto para imprimir. Professor, eu quero abrir no tablet, já vem pronto para você abrir no tablet. Professor, eu quero estudar pelo celular, já vem no ponto para você estudar pelo celular. A forma que você tiver, dá certo. Esse material vai ser divisor de águas. Quem já resolveu essa apostila sabe a qualidade que ela tem, sabe que ela aborda o teu edital quase que 100% das leis, artigo por artigo. Ela pega tudo que mais cai, que a banca cobra assim certeiro, né? Ele tem isso, então é um material que pode te ajudar muito nessa reta final. Ele pode ser o divisor de água para você que está tendo que estudar em cima da hora, que está tendo que estudar de forma muito rápida. E também não tem tanto dinheiro para investir. Se você for perder tempo assistindo videoaula, assistindo teoria, meu aluno, só a parte de organização do Estado em Direito Constitucional, para você pegar aquilo ali, são 20 aulas. 20 aulas de 30 minutos, só essa partezinha. Se você pegar as questões que mais caem, a chance de você passar é muito maior do que você pegar aula por aula e perder um monte de tempo assistindo. Então, vá por mim, meu aluno, nessa reta final, tá sem tempo, tem que estudar mesmo pesado. Tem pouco tempo para estudar. Faça essas questões, resolva, pegue o gabarito comentado, faça suas anotações que você vai chegar muito bem, você vai chegar a quase 100% para essa prova. Ainda vai ter aluno que vai passar só com isso aqui. Você vai ver por quê? Porque ela é uma arma poderosa nessa reta final para quem está com pressa. Tá bom? Para quem está com pressa. Então, vai na descrição do vídeo, eu vou deixar o link também nos comentários. É só clicar em cima. Tu já vai direto para o WhatsApp da vendedora, é só falar, eu quero a apostila do IAS de 500 questões. Fala logo a forma de pagamento, se é no Pix, se é no cartão, ela te atende lá e dá tudo certo. E você que já tem ela, você tá padrão. Se tu já tem minha apostila e tu tá no curso Tropa de Elite com o professor, meu irmão, tu vai voar. Já eu falo do curso Tropa de Elite com vocês, beleza? Então, pessoal, vamos continuar. Vamos para a nossa quinta questão. Essa aqui, o professor criou essa apostila. Pessoal, no final da aula eu vou falar para vocês o nosso curso Tropa de Elite de questões de reta final. Tropa de Elite é um curso de véspera, tá bom, pessoal? No final eu falo para vocês como é que vai funcionar. Se você quer pegar ali o principal, que mais cai também, e tem um pouquinho de dinheiro para investir, esse curso vai ser o diferencial para vocês. Vamos lá. Vamos agora para o ECA, Medida Socioeducativa. Ó. De acordo com as disposições da Lei 8.069 de 90, o Estatuto da Criança e do Adolescente, acerca da execução e dos prazos da medida socioeducativa aplicáveis ao adolescente, autor de ato infracional, assinale a alternativa correta. Então ele quer o item correto. Vamos atrás do item correto, beleza? Vamos lá. Vamos de um por um. A prestação de serviços comunitários, lembre-se, pessoal, prestação de serviço à comunidade é uma medida socioeducativa aplicada ao adolescente que praticou o ato infracional. Certo? Vamos supor que o adolescente praticou um ato infracional análogo ao furto. O juiz vai lá, ele pode aplicar uma prestação de serviço à comunidade a ele, certo? Como uma medida socioeducativa, beleza? Claro que vocês no IASES, vocês vão receber o que? Os adolescentes que estão cumprindo internação. Geralmente internação, pessoal, é quando a medida socioeducativa, os meios que o adolescente praticou, né, esse ato infracional, foi usando de violência ou grave ameaça, por exemplo. Tá bom? Então, geralmente ele vai para a internação. Praticou um roubo, um latrocínio, um homicídio.
Na verdade, nós chamamos de ato infracional análogo ao roubo, análogo ao homicídio, análogo ao latrocínio, por aí vai. Perfeito? Vocês vão tratar desse público, né, no sistema. Então, vamos lá. A prestação de serviço à comunidade consiste na realização de tarefas gratuitas de interesse geral por período mínimo de 6 meses. Olha só, pessoal, período mínimo de 6 meses. Ó, já achei o erro de prazo, pessoal. A prestação de serviço à comunidade, pessoal, ela não tem um período mínimo, tá bom? Ela tem um período máximo, não é período mínimo de 6 meses. Cuidado, pessoal. Não é. A PSC, que é a prestação de serviço à comunidade, senhores, ela tem um prazo, mas é um prazo máximo. Ela não pode durar mais de 6 meses. Então, o prazo máximo é 6 meses, tá bom? Cuidado, não é prazo mínimo. No máximo é 6 meses, tá bom? Cuidado para você não confundir, tá bom? Com o que nós vamos estudar agora, que é a LA. Não vá confundir com a nossa liberdade assistida. A liberdade assistida tem um prazo mínimo de 6 meses. Eu vou já explicar para vocês isso aqui. Vamos para a próxima. Vamos com calma. Se a IDECAP quiser derrubar concurseiro, meu amigo, tá fácil, viu? Eu tenho certeza que a IDECAP não vai botar essa prova fácil. Pode esperar. Na prestação de serviço à comunidade, as tarefas serão atribuídas conforme as aptidões do adolescente, devendo ser cumpridas durante a jornada máxima de 6 horas semanais. Mais um erro de prazo. A jornada máxima, pessoal, não é de 6 horas semanais. A jornada máxima é de 8 horas semanais. O erro está só aqui, tá bom? Está só aqui. Ele colocou jornada máxima de 6 horas. Perfeito, senhores? Não. A carga horária, pessoal, no máximo 8 horas semanais. 8 horas semanais. Cuidado que a banca pode colocar 8 horas mensais. Ela pode mudar esse nomezinho aqui. De semanais, ela pode colocar mensais. Cuidado, pessoal, é 8 horas semanais. Cuidado, tá errado também. Vamos para a próxima. A liberdade assistida será fixada pelo prazo mínimo de 6 meses. É isso mesmo, pessoal. A liberdade assistida, que é a medida socioeducativa, ela tem um prazo mínimo de 6 meses. No mínimo, ela vai durar 6 meses. Diferente da prestação de serviço à comunidade, que tem um prazo máximo de 6 meses. É o contrário, a banca vai pegar os concurseiros nisso aqui. Podendo a qualquer tempo ser prorrogada, revogada ou substituída por outra medida. Ouvido o orientador, o MP e o defensor. O MP que é o fiscal da lei, né, pessoal? Tá correto. Gabarito, letra C. Vamos para a próxima. O regime de semi-liberdade comporta prazo determinado, aplicando-se no que couber às disposições relativas à internação. Errado também. Ela não comporta prazo determinado. Não comporta prazo determinado. Perfeito, senhores. Vamos ver na letra da lei. Bora comigo. Vocês agora, pessoal, vocês fazem parte da elite do IASES aqui, elite da aprovação. Vocês vão ser aprovados. Se você está aqui, Deus te mandou aqui. Pode ter certeza disso. Pessoal, vamos falar do primeiro, que é a prestação de serviço comunitário. A prestação de serviço comunitário, pessoal, adolescente, ele vai realizar tarefas gratuitas de interesse geral. Só que ele tem um período, ó, não excedente a 6 meses. Ele não pode ficar prestando serviço à comunidade por prazo superior a 6 meses. Cuidado para você não confundir com a liberdade assistida. Por quê? Porque a liberdade assistida ela tem um prazo mínimo. O prazo mínimo é de 6 meses, são medidas socioeducativas diferentes. Só que o prazo é muito parecido e você não pode errar. Eu dei um aulão só sobre medida socioeducativa, tem uma playlist na descrição do vídeo para você seguir a ordem, se você não conhece as medidas. Então veja, enquanto que a prestação de serviço à comunidade ela tem um prazo que não pode exceder a 6 meses, não pode passar de 6 meses, a liberdade assistida ela tem um prazo mínimo, que não pode ser um prazo mínimo, né? Ou seja, é no mínimo 6 meses. Enquanto uma não excede a 6 meses, a outra é no mínimo 6 meses. Professor, como é que eu faço para diferenciar? Lembra, pessoal, isso daqui o que eu estou fazendo é errado. Mas pensa como a prestação de serviço como se ele estivesse trabalhando, é algo ruim. Ele vai ficar cansado, vai atrapalhar a escola, apesar de que ele fala que não pode prejudicar a frequência à escola, mas vamos supor que atrapalhe ele a estudar para a prova, na folga, por exemplo. Então é algo ruim, ele está prestando serviço quando não era para estar fazendo. Então tem que ter um prazo limite, tem que ter um limite máximo, que é o quê? 6 meses, não excede a 6 meses. Já a liberdade assistida é algo bom, por quê? Porque na liberdade assistida, pessoal, vão
escolher um orientador que vai acompanhar, auxiliar e orientar o adolescente, ou seja, ele vai supervisionar a frequência escolar do adolescente, ele vai ajudar a família do adolescente se ela precisar de algum programa social, um CAD único, ele vai apresentar um relatório do caso, então é uma coisa boa, porque ele está sendo acompanhado. Logo, eu vou lançar um prazo mínimo, porque é algo bom, eu vou botar um prazo mínimo, porque traz benefício, então é no mínimo 6 meses. Claro que podendo a qualquer tempo ser prorrogado. A banca vai colocar que não cabe prorrogação, está errado. Pode a qualquer tempo ser prorrogado, revogado ou substituído por outra medida, ouvido o orientador, o MP e o defensor. E o regime de semi-liberdade, ele não comporta prazo determinado. Aqui ele colocou o quê? Que comporta prazo determinado. É o erro da questão, está aqui, comporta prazo determinado, errado. A medida não comporta prazo determinado, aplicando-se às disposições relativas à internação. As demais regras da internação se aplicam também para a semi-liberdade. Show de bola? Facinho, pessoal, facinho. Questãozinha de prazo, senhores. No curso Tropa de Elite, a gente está trabalhando muito com isso aqui. Esse curso Tropa de Elite de reta final, quem conseguiu entrar, meu aluno vai sair na frente demais. Porque lá todo dia você vai receber um PDF novo de questões comentadas de 10 a 20 questões todo santo dia até a data da prova. E lá você vai resolver as questões que mais caem, a gente está se aprofundando, a gente está se preparando para o que vier. Não importa se a EDECAP quiser cobrar nível juiz, a gente está pronto, pessoal. Lá é a elite do IAS. Já tem gente lá fazendo mais de 100 pontos nos simulados. Por quê? Porque dentro do curso meu, Tropa de Elite, o meu curso fechado de reta final de questões, tem simulado com ranking, simulado completo, até a prova de redação. O professor coloca lá um tema e corrige também a redação no padrão, pessoal. No padrão. Então o curso Tropa de Elite é para quem quer chegar forte, para quem está determinado, para quem quer pagar a etapa, quer chegar lá e fazer uma prova confortável, quer chegar na tranquilidade e detonar a EDECAP, beleza? No final do vídeo eu falo para vocês. Tá aqui a esquematização para quem quiser salvar. Prestação de serviço à comunidade é uma medida socioeducativa, né, que consiste na realização de tarefas gratuitas de interesse geral. Ela tem um prazo máximo, né, de 6 meses, tá bom? Não pode exceder a 6 meses. Ele vai prestar junto a entidades assistenciais, hospitais, escolas e outros estabelecimentos congêneres, bem como em programas comunitários ou governamentais. Vai ser conforme as aptidões do adolescente, tem uma jornada máxima de 8 horas semanais, vai ser feita aos sábados, domingos e feriados ou em dias úteis, de modo que não prejudique a frequência à escola ou à jornada normal de trabalho. Nós temos também a liberdade assistida, que vai ser adotada sempre que se afigurar a medida mais adequada com a finalidade de acompanhar, auxiliar e orientar o adolescente. Então vai ter um orientador que vai ficar responsável, ou seja, uma pessoa capacitada para acompanhar o caso, designado pela autoridade competente, que poderá ser recomendado por entidade ou programa de atendimento. O que o orientador vai fazer? Vai promover socialmente o adolescente e sua família, fornecendo-lhe o que? Orientação e inserindo, se necessário, em programa oficial comunitário de auxílio e assistência social, supervisionar a frequência e o aproveitamento escolar do adolescente, promovendo inclusive sua matrícula, diligenciar no sentido da profissionalização do adolescente e de sua inserção no mercado de trabalho e apresentar um relatório do caso. Cuidado, pessoal, porque a liberdade assistida é uma coisa boa, porque ele tem um orientador. Então aqui eu vou fixar um prazo mínimo ou um prazo máximo. Se é uma coisa boa, eu vou fixar um prazo mínimo, e é de quê? De 6 meses, podendo a qualquer tempo ser prorrogado, cabe prorrogação, como também pode ser revogado ou substituído por outra medida, claro, ouvido o orientador, o MP e o defensor. Cuidado que ele coloca o orientador também, até porque é o orientador que está ali acompanhando, que está fazendo esse acompanhamento, esse auxílio ao adolescente, então é importante também ouvir o orientador. Então cuidado, pessoal. Quem quiser esses resuminhos aqui que eu estou colocando, eu vou fazer um PDF de resumo dessa aula com os gráficozinhos dos prazos. Como é que você vai fazer para baixar? Vai no Instagram do professor, está na descrição do vídeo, meu Instagram. Aí lá eu vou postar um history com um link para você baixar um PDF com esquematização dessa aula, de todos esses prazos. Quer todos esses prazos esquematizados, eu vou deixar no history do meu Instagram. Se você entrar no meu Instagram e o history já tiver sumido, eu vou deixar aí embaixo, naqueles stories salvos. Tá bom? É só você clicar lá no link e baixar, beleza? Vai no Instagram do professor, é Prof. TH Oliveira, beleza? Então, cuidado. Prestação de serviço à comunidade, ele está trabalhando, entre aspas, eu tenho um prazo máximo, que é de 6 meses, e máximo 8 horas semanais, né? Já a liberdade assistida é uma coisa boa, eu vou fixar um prazo mínimo de 6 meses, claro que a gente não tem questão de carga horária,
E a semi-liberdade e a internação, né, não comporta prazo determinado, como a gente sabe, beleza? Vamos lá para a próxima questão. Vamos agora para a sexta questão. O professor esqueceu de trazer água hoje, a garganta já está daquele preço. Vamos lá. A propósito da reavaliação das medidas socioeducativas, está correto afirmar que... Ele quer o item correto. Vamos lá. Então, ele quer saber sobre a reavaliação das medidas. O que é reavaliação, pessoal? É reavaliar para saber se aquela medida ainda fica sendo necessária. Se é necessária, por quê? O que pode acontecer, meu aluno? O que pode acontecer? Às vezes, senhores, acontece do adolescente ele já tem um desempenho adequado com base lá no seu plano de atendimento individual, tá bom? E aí, pode acontecer de ele ter o desempenho adequado antes também até antes do prazo da reavaliação, tá bom? E aí a gente faz o quê? A gente pode revogar, a gente pode acabar, pode substituir e por aí vai, perfeito? Então eu posso manter, eu posso substituir, eu posso suspender, por aí vai. Vamos lá. Então ele quer o item correto. Vamos lá, vamos com tudo. Podem ser feitas a cada 6 meses as de liberdade assistida, as de semi-liberdade e de meio aberto. Pessoal, eu já quero fazer uma observação. Aqui ele está cobrando conforme o SINASE. Aqui é a lei do SINASE. Professor, mas parece o ECA. Parece, mas não é. Por isso que você tem que ter domínio. Quando a gente trata do SINASE, eu quero que você tome cuidado. Por quê? Lá para o SINASE, as medidas que são consideradas como meio aberto, nós temos quem? Meio aberto, pessoal, nós temos o prestação de serviço à comunidade e a nossa LA, tá bom? Então, falou em prestação de serviço à comunidade e liberdade assistida, é programa de meio aberto. E nós temos, claro, os programas de quê? De privação de liberdade, meio aberto, e os programas de privação da liberdade. Que, como vocês sabem, quais são os programas, senhores, que privam da liberdade? Nós temos aqui o regime de semi-liberdade, e nós temos a internação. Então, isso aqui tu tem que anotar no teu caderno, para você diferenciar quais são as de meio aberto e quais são as de privação da liberdade, tá bom? Meio aberto, pessoal, nós temos aqui a prestação de serviço à comunidade, a liberdade assistida, privação de liberdade, nós temos a semi-liberdade e a internação. Tranquilo. Olha o que ele fala, ó. Podem ser feitas a cada 6 meses as de liberdade assistida, a de semi-liberdade e a de meio aberto. Na verdade, pessoal, quando ele fala meio aberto, ele fala de quem? Quem é de meio aberto? A prestação de serviço à comunidade e a LA. A gente sabe, pessoal, que a prestação de serviço à comunidade ela não pode nem passar de 6 meses, né? Já é para você achar meio estranho, né? Ele deveria ter colocado aqui internação. Mas olha o erro maior, ele fala que pode ser feita a cada 6 meses a reavaliação. Esse podem também torna a questão errada. Por quê, pessoal? Porque aqui o certo é devem. Devem, tá bom? Elas deverão ser feitas a reavaliação a cada, no máximo, tá bom? No máximo, a cada 6 meses, tá bom? A cada 6 meses. Cuidado, pessoal, cuidado. Perfeito? Cuidado. Então aqui tá errado, é questão de alto nível aqui, pessoal, questãozinha mais complexa, mas a gente vai trabalhar nesse nível por conta que a IDECAP pode vir cobrando aí um negócio mais complexo e a gente tem que estar pronto. Então tá errado. Vamos para a próxima. Eu vou até mostrar para vocês, ó, letra da lei, para não ficar tão complexo para aliviar. Ó. Aqui é o SINASE, tá bom, pessoal? Artigo 42. Ó. As medidas socioeducativas de liberdade assistida, de semi-liberdade e de internação deverão. Professor, cadê a prestação de serviço à comunidade? Por que ele não colocou? Porque a PSC, pessoal, a PSC, ela dura no máximo 6 meses, por isso que ele não colocou, não precisa nem ser reavaliada, tá bom? Cadê a nossa PSC? A PSC, ela tem uma duração máxima de 6 meses. Então ele colocou aqui só a liberdade assistida, semi-liberdade e internação, letra da lei. Elas deverão, então aqui ele deveria ter colocado poderão e aqui em meio aberto ele deveria ter colocado, na verdade, internação.
Ser reavaliado no máximo a cada 6 meses, ó, no máximo a cada 6 meses, é um período máximo. Podendo a autoridade judiciária, se necessário, designar audiência no prazo máximo de 10 dias, mais um prazo, cientificando o defensor, o Ministério Público, a direção do programa de atendimento, o adolescente, seus pais ou responsável. Então aqui a gente não tem como marcar a nossa letra A. Vamos agora para a próxima, né? Vamos analisar o próximo item. Podem ser solicitados a qualquer tempo, a pedido da direção do programa de atendimento, do defensor, do MP, do adolescente, de seus pais ou responsáveis, as de meio aberto ou de privação de liberdade do respectivo plano. Ou seja, ele está falando que pode ser solicitada a reavaliação, né? Pode ser solicitada e ele fala a qualquer tempo, a pedido de quem? Da direção, do defensor, do MP, do próprio adolescente, dos pais do adolescente ou também dos responsáveis, a de meio aberto ou privação de liberdade e do respectivo plano individual. Pessoal, letra da lei, nós ficamos com a letra B por enquanto, ó. A reavaliação da manutenção, da substituição ou da suspensão da medida, aí, pessoal, aqui ele abrange mais, ele coloca de meio aberto ou de privação de liberdade. Ele não cita especificamente como essa reavaliação que é feita no máximo a cada 6 meses. Por quê? Porque nesse caso aqui, pessoal, como é a qualquer tempo, ela pode ser solicitada a qualquer tempo, ele colocou mais abrangente. Ele colocou a de meio aberto ou de privação de liberdade. E também o respectivo plano individual. Pode ser solicitada a qualquer tempo essa reavaliação. A pedido de quem? Quem é que pode pedir? A própria direção do programa pode pedir, o defensor do adolescente pode pedir, o Ministério Público pode pedir, o próprio adolescente pode pedir essa reavaliação, seus pais ou o responsável. Quando é que justifica, pessoal, esse pedido de reavaliação? Lembra que esse pedido de reavaliação é a qualquer tempo, perfeito? Quando o quê? Quando o desempenho adequado do adolescente, com base no seu plano de atendimento individual, antes do prazo de reavaliação obrigatória. Cuidado, né, pessoal? Porque o prazo de reavaliação obrigatória é esse. Esse aqui que a gente está tratando pode ser pedido a qualquer tempo, beleza? A inadaptação do adolescente ao programa e o reiterado descumprimento das atividades do plano individual, a necessidade de modificação das atividades do plano individual que importa em maior restrição de liberdade do adolescente. Aí veja, a autoridade judiciária poderá interferir o pedido de pronto se entender insuficiente a motivação. Então ela pode indeferir, ela pode negar o pedido também. Então aqui, pessoal, nós ficamos com a letra B. Agora sim, devem ser feitas a cada 6 meses? Sim, deve ser feito a cada 6 meses. As de meio aberto ou privação de liberdade, né? Deve ser feita a cada 6 meses, a de meio aberto ou privação de liberdade do respectivo plano individual. Pessoal, essa questão dá para matar, porque ele fala assim, devem ser feitas a cada 6 meses. Aqui eu já enxergo um erro aqui, minha interpretação. Tá bom, pessoal? Porque dá a entender que só pode ser feita a cada 6 meses. Quando ele fala no máximo, é um período máximo a cada 6 meses, no máximo. Mas eu já mataria essa questão, porque aqui também está na letra da lei, né? E ele fala liberdade assistida, semi-liberdade e internação, né? Ele não fala como essa aqui, que pode ser pedida a qualquer momento. Aí ele fala meio aberto ou privação de liberdade, que abrange a prestação de serviço à comunidade. Ele não fala de meio aberto ou privação de liberdade. Então aqui eu vou pelo texto legal, né? Então eu vou aqui, LA, semi-liberdade e internação, né? Nem tem a PSC, que é uma medida em meio aberto. Nem tem, né, pessoal? Então, errado nossa letra C. Vamos para a próxima. Devem ser feitas quando solicitadas a pedido da direção do programa de atendimento, do defensor, do Ministério Público, do adolescente, dos seus pais ou dos responsáveis, a de liberdade assistida, a de semi-liberdade ou da internação. Aqui foi que ele misturou tudo, né, pessoal? Aqui foi que misturou tudo, até porque, nesse caso aqui, quando não é a obrigatória, a reavaliação obrigatória, note que ele é mais abrangente, ele fala meio aberto ou de privação de liberdade. Aqui ele até restringiu, né? Ele falou a de liberdade assistida, semi-liberdade e internação, que é a regra aqui, pessoal, do que? É a regra da reavaliação obrigatória, né, pessoal? Então aqui no entender, ele misturou foi tudo, pessoal. Ele misturou foi tudo. Quando ela é solicitada, a lei ela é mais ampla, tanto meio aberto quanto de privação de liberdade. Ele restringiu aqui, né? Ele meio que restringiu. Então,
A única que sobrou para a gente aqui foi a letra B, questãozinha mais complicada, mas fica aqui, pessoal, a leitura obrigatória do artigo 42 e do artigo 43, tá bom? Fica a leitura obrigatória para vocês porque pode ser cobrado na tua prova. Vamos agora para a próxima questão. Senhores, se vocês quiserem que eu traga a parte 2 dessa aula aqui, mais uma vez, só depende de vocês. Curtam o vídeo, comentem bastante, compartilha no grupo de estudo, compartilha com seu colega que está estudando. Se vocês fizerem esse vídeo bem visualizado, bem engajado, esse vídeo aqui eu ainda tenho fé em Deus que vai ser o maior vídeo do YouTube de preparação para o IAS. Por que o senhor quer que seja o maior, professor? O senhor é ganancioso? Não, pessoal. Porque aqui é um projeto de mudança de vida, eu sempre falo para os meus alunos. Nós temos um projeto de mudança de vida. Cada pai de família, cada mãe de família que está aqui comigo agora não está perdendo tempo. Nós temos um projeto de mudança de vida para você, de real mudança de vida, beleza? Então vamos lá com tudo, vamos para a nossa 7ª questão, mais uma questãozinha inédita. Lei do SINASE, prazo do PIA. O que é o PIA, pessoal? Plano Individual de Atendimento. Quando o adolescente pratica um ato infracional, senhores, você recebe ele na unidade, tem que ser elaborado um PIA. O que é o PIA? Plano Individual de Atendimento. Você vai analisar os aspectos daquele adolescente e montar um plano individual de forma que esse plano ajude na ressocialização, com base naquele princípio da individualização, da pena que a gente aplica também aqui, individualização do ato infracional. Cada adolescente tem suas características. Então eu tenho que pegar uma característica daquele adolescente através de uma equipe multidisciplinar, né, com vários profissionais, psicólogos, pedagogos, né, e por aí vai, e montar um plano para quê? Para que eu busque a efetivação daquela medida, para que traga o resultado pedagógico, ressocializador para esse adolescente, para que ele não venha também a reincidir em atos infracionais futuros. Perfeito? Vamos lá. Legislação especial, SINASE, assunto, PIA, autor, né, professor Tiago, vamos lá. Nos termos da Lei 12.594, que institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, o Plano Individual de Atendimento, o PIA, é instrumento de previsão e gestão das atividades a serem desenvolvidas com o adolescente. No que tange aos prazos fatais para a elaboração deste instrumento, ação alternativa correta. Então ele quer os prazos para quê? Para elaboração do PIA. Os prazos para elaboração do PIA. Vamos com calma. O PIA será elaborado no prazo de até 30 dias da data do ingresso do adolescente no programa de atendimento. Pessoal, tá errado, tá bom? A regra, né, até 45 dias, né? Até 45 dias. Professor, o mesmo prazo da internação provisória? Sim, é o mesmo prazo, tá bom? Mas claro que nós temos também uma exceção a essa regra, tá bom? Depende da medida que vai ser aplicada, nós vamos já falar sobre isso. Então tá errado aqui a nossa letra A. Vamos para a próxima. Para o cumprimento das medidas de prestação de serviço à comunidade, que é o PSC, e a LA, que é a liberdade assistida, o PIA será elaborado no prazo de até 15 dias do ingresso do adolescente no programa de atendimento. Por enquanto, gabarito letra B é o nosso gabarito. Por enquanto é o gabarito, né? A letra B. O cumprimento das medidas socioeducativas em regime de prestação de serviço à comunidade e de liberdade assistida, semi-liberdade ou internação, dependerá de plano individual de atendimento, que é o PIA, instrumento de previsão, registro e gestão das atividades a serem desenvolvidas com o adolescente. Para o cumprimento das medidas de prestação de serviço à comunidade e de liberdade assistida, o PIA será elaborado no prazo de até 10 dias. Pessoal, quando é PSC, prestação de serviço à comunidade, e LA, o PIA ele vai ser elaborado no prazo de até 15 dias, não é 10 dias, tá bom? Aqui tá errado. Mais um errinho de prazo. O acesso ao plano individual será restrito aos servidores do respectivo programa de atendimento, ao adolescente e aos seus pais ou responsáveis, ao Ministério Público e ao defensor em qualquer caso. Ele colocou em qualquer caso só a essas pessoas, tá errado. Tá bom? Isso aqui pode ser mitigado, isso aqui pode ser relativizado. Por quê? Ó? Quem é que tem acesso ao PIA? Quem pode ter acesso ao plano individual de atendimento? Vamos ver aqui se o professor colocou. Cadê? Eu acho que o professor não colocou, mas isso aqui, pessoal, tá aqui, ó. O PIA será elaborado sob responsabilidade da equipe técnica do respectivo programa de atendimento, com participação efetiva do adolescente e sua família representada por seus pais ou responsáveis. Vixe, cadê o resto? O professor não colocou, mas não tem problema, pessoal. Isso daqui, senhores, o que ele fala? Ele fala que o acesso ao plano individual é restrito, não é qualquer pessoa que pode ter acesso. Aqui, aos servidores do programa, ao adolescente, seus pais ou responsável, ao MP e ao defensor. Eu coloquei em qualquer caso.
Aqui está errado só o final, porque nesse caso, pessoal, o juiz, se ele determinar, outras pessoas poderão ter acesso, tá bom? Claro que quem vai determinar nesse caso é o juiz, perfeito? Então aqui está errado a nossa letra D por conta disso. E vamos ler, ó. O cumprimento das medidas socioeducativas em regime de prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida ou semi-liberdade ou internação, dependerá de plano individual de atendimento, instrumentos de previsão, registro e gestão das atividades a serem desenvolvidas pelo adolescente. Como eu falei para vocês, vai cumprir medida socioeducativa em meio aberto, que é a prestação de serviço à comunidade e a liberdade assistida, ou em meio fechado, que é a semi-liberdade ou a internação. Ele depende, eu preciso de um plano individual de atendimento para saber as necessidades do adolescente e quais as decisões serão tomadas para que haja ressocialização, para que tenha finalidade pedagógica. Ele é um instrumento de previsão, registro e gestão das atividades a serem desenvolvidas com o adolescente. Quem participa do PIA? Os pais ou responsáveis, os quais têm o dever de contribuir com o processo ressocializador do adolescente, sendo esses passíveis de responsabilização administrativa nos termos do ECA, civil e criminal. Aí veja, o PIA será elaborado sob responsabilidade da equipe técnica, a equipe multidisciplinar, do respectivo programa de atendimento com participação efetiva do adolescente e de sua família, representado por seus pais ou responsáveis. Aí veja, ó, olha o prazo do PIA. Cuidado, pessoal, isso é forte para cair em prova. A banca pode querer cobrar isso aqui, ó. O PIA será elaborado como regra no prazo de até 45 dias da data do ingresso do adolescente no programa de atendimento. Então, regra, até 45 dias. Então, se eu tenho aqui internação, por exemplo, internação, tem esse prazo. Se eu tiver uma semi-liberdade, até 45 dias. Aí, olha aqui, cuidado. Para cumprimento das medidas de PSC, então veja, PSC, prestação de serviço à comunidade, e a LA, que é a liberdade assistida, PSC e LA, o PIA será elaborado no prazo de, olha a palavrinha, cuidado, é até, pessoal. Não é obrigatório ser 15 dias, é até. Pode fazer em 5, em 10, no máximo 45 dias tem que estar pronto. A contar do quê? Do ingresso do adolescente no programa de atendimento. Cuidado que eu já vi questão que a banca colocou da data da prática do ato infracional. Não, pessoal, é da data do ingresso do adolescente no programa de atendimento. Então, pessoal, quais são as medidas que eu preciso elaborar o PIA? Pode ser PSC, ó, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, semi-liberdade ou internação, tá bom? Se eu tiver prestação de serviço à comunidade ou liberdade assistida, até 15 dias. Até 15 dias. Se eu tiver internação ou semi-liberdade, até 45 dias tem que ser feito o PIA. Cuidado para você não cair na prova. Perfeito? Cuidado. Foi só esses detalhes aqui que você tinha que bisurar para você se sair bem. Então, cuidado, pessoal. Tipo de medida, ó, meio aberto, PSC e LA, até 15 dias para fazer o PIA. Até 15 dias, artigo 55. Já a privação de liberdade, que é a internação e semi-liberdade, até 45 dias, artigo 56. Se você quiser em PDF esses esquemas, vai no Instagram do professor, @prof. TH Oliveira. Também tem na descrição do vídeo. Vai lá que vai ter o link nos stories. Você baixa, tudo esquematizadozinho. Perfeito? Então, senhores, a gente finaliza essa aula aqui falando do Tropa de Elite. Você quer ficar junto com o professor nessa reta final? Antigamente o Tropa de Elite tinha vagas limitadas, só que gerou um problema. O aluno falou comigo, professor, não é justo o senhor limitar. O senhor está criando aí uma discriminação, professor, não é justo. Então, eu acatei o pedido do aluno. Então, hoje, pessoal, a partir de hoje, o curso do professor de reta final do Tropa de Elite do IAS. O que é o Tropa de Elite do IAS, professor? Ele é um curso de reta final de questões, baseado em questões. Ele é um curso intensivo, é uma turma especial. Como é que funciona, professor? Esse curso, você vai baixar um aplicativo chamado Google Sala de Aula. E aí, quando você efetuar o pagamento do curso, o professor te manda um link, você já é direcionado diretamente para a sala de aula. Aí lá tem os treinamentos, o professor divide assim, treinamento. Então vai ter o treinamento 1, treinamento 2, treinamento 3, treinamento 4. O que é cada treinamento desse? É um PDF de questões, de 10 a 20 questões, pegando cada lei do teu edital. Então, por exemplo, treinamento 1, ECA e SINASE. Treinamento 2, Direitos Humanos. Treinamento 3, Direito Constitucional. Treinamento 4, Lei de Tortura. Treinamento 5, Lei de Racismo. E por aí vai. Você vai seguindo um a um na ordem. Então, tu vai ter de 10 a 20 questões em cada
treinamento desse com um gabarito comentado. Aí tu vai resolvendo. Bumba, terminou o primeiro treinamento, vai pro segundo. De novo, questões, leitura da lei seca, porque o professor bota a lei seca esquematizada para você ler. Então você lê a lei seca, resolve as questões e vê o gabarito. E por aí vai. Um a um. Esses treinamentos, pessoal, são feitos de forma lógica, para você ir evoluindo, pegando tudo que é mais importante que pode ser cobrado. Então, você vai seguindo os treinamentos no padrão. Quando você chegar lá em cima, que você tiver visto um monte de coisa, vai ter um simulado. Como é o simulado? É o simulado completo. Igual como vai ser no dia da prova. As questões bem organizadas, português, matemática, informática e conhecimento específico, tudo organizado. E no final a redação, para você elaborar a sua redação. O tempo para você cronometrar. Quando você terminar o seu simulado, tem um link para você colocar o número de acertos. E você coloca lá, português, acertei 3, matemática, acertei 2, informática, acertei 3, conhecimentos específicos, acertei 20. Aí ele vai te dar a tua nota final e a tua posição no ranking. Tem uma posição, pessoal, um ranking lá em ordem decrescente no padrão. Então tu vai ver tua colocação, como que tu tá em relação aos alunos e a tua pontuação final. Nisso, cara, tu vai criando ali uma perspectiva de como que tá a tua preparação, de onde tu tá e onde tu tem que chegar. Pessoal, para a reta final é o melhor curso, não tem outro. O Tropa de Elite vai sair os primeiros colocados nesse concurso, pode ter certeza. Por quê? Tu vai ver tudo do teu edital de forma esquematizada em questões, com gabarito comentado, leitura de lei seca esquematizada, quadros ilustrativos como esse aqui que eu fiz agora. Tem vários desses quadros aqui para você fazer a leitura e cada treinamento, quando você chegar lá em cima, tem um simulado completo com temas de redação fortes de cair na tua prova. Então, pessoal, esse curso de reta final é o melhor. Professor, eu tô há 15 dias da prova, dá tempo eu entrar no Tropa de Elite? Cara, dá. Sabe por quê? Ao meu ver, cada aluno consegue fazer 3 treinamentos por dia. Eu acredito que 3 treinamentos por dia você consegue fazer tranquilamente, meu irmão. Se tu fizer 3 treinamentos por dia, tu vai disparar. Tu vai fazer isso aqui, ó. De verdade. Por quê? Porque é muito bom. Tu vai pegar tudo que tem mais chance de cair de forma analítica, sistematizada, tem toda uma logística de evolução. Então tu vai ter o teu PDFzinho lá para baixar em cada treinamento, tu pode baixar, tu pode imprimir, pode fazer do jeito que tu quiser. Terminou o primeiro treinamento, vai pro segundo. Terminou o segundo, vai pro terceiro. E tu pode usar como reta final. Cada dia tu faz 2 ou 3 treinamentos até a data da tua prova, todo dia, meu irmão. Tu vai chegar pesado na prova. E tu ainda tem os simulados completos com todas as questões simulando o dia da tua prova, também com o gabarito todo comentado, completo para você, para tu saber o ranking que tu tá, a tua colocação, o que tu tem que melhorar, o que tu tá ruim, onde que tu deve ali dar uma ajustadazinha. A lei que tu domina mais, a lei que tu domina menos. Então, se tu tem um dinheirinho a mais para investir, meu irmão, entra no Tropa de Elite. Professor, mais tá perto, mas dá tempo, cara. Faça 3 treinamentos por dia, de 2 a 3 treinamentos por dia. Você vai ver que vai ser um diferencial enorme. Professor, eu quero entrar no Tropa de Elite agora. Vou deixar também na descrição do vídeo um link. Vai ter assim, ó, entrar no Tropa de Elite. Aí vai ter o link, você clica, já vai direto pro WhatsApp do professor. É o meu WhatsApp pessoal. Aí você já tem que falar logo. Você fala, professor, eu quero adquirir o Tropa de Elite, pagamento via Pix, ou pagamento via cartão. Já fala porque é muita gente entrando, tá bom? Aí você manda o comprovante pro professor, eu te mando os dados, você manda o comprovante pro professor, o professor já te viu o link, tu já baixa o Google Sala de Aula, tá bom? Tem um aplicativozinho, pessoal, chamado Google Sala de Aula. Vocês vão baixar esse aplicativo aí no celular de vocês, eu vou mostrar pra vocês, ó. Esse aplicativozinho aqui, ó. Ó, Google Sala de Aula, tá vendo? Ó? Esse aplicativozinho. Você baixa, ó. Quando você entrar na turma, vai aparecer assim, ó. Eu vou mudar o código da turma, tá bom, pessoal? Se estiver aparecendo aí. Eu acho que não dá pra ver muito bem porque não foca, né? Enfim, ó. Você vai baixando até o final, ó. Aí você vai ter uns treinamentos, ó. Treinamento 1, Tropa de Elite, ó. Cadê, ó? Cadê? Tá aqui, ó. Treinamento 2, ó. Opa, não aparece não por causa do foco, né? Ele não foca. Enfim, pessoal, tu vai ter bem organizadozinho, um checklistzinho bem organizado. É só tu seguir a ordem, 1, 2, 3, 4. Seguiu a ordem, meu aluno, dos treinamentos, fez certinho, viu os comentários das questões, esquematizou, fez suas anotações. Meu irmão, tu vai ter uma evolução monstruosa. Anota o que eu estou dizendo, tu vai chegar bem demais nessa prova. Tudo que eu passei para vocês aqui, pessoal, não é nem 1% do que a gente está estudando lá. Então, em vez de tu nessa reta final ficar assistindo videoaula, perdendo tempo, assistindo teoria, cara, bota logo a mão na massa, faz logo o que tem que ser feito. Mesmo que tu erre muito,
Quando você erra uma questão, você nunca está perdendo, você está ganhando. Quando você erra, você aprende algo novo, você tem um conhecimento novo. E o gabarito é tão bem explicado, é tão bem esquematizado, item por item, que tu vai aprender errando. Da próxima vez tu já não erra mais e tu vai adquirindo conhecimento. Quando tu chegar lá no treinamento 10, 12, tu já vai estar no nível top, porque tu viu o principal, tu já viu o topo da pirâmide, tu já enxerga tudo de cima. Tu vai ficar muito bem. E essas leis estaduais, que é a lei... que organiza a lei dos servidores públicos civis do Estado do Espírito Santo e a lei que reorganiza a carreira do IAS, que são leis meramente decorativas, são leis decorativas, não tem doutrina, não tem jurisprudência, não tem nada. É só leitura de lei seca, questões, leitura de lei seca, questões. Lá tu vai ter a lei seca para ler e as questões para tu resolver. É o decoreba ali, não tem jeito, é fazer questões até dar uma dor. Então, cara, é o melhor curso de reta final. Mesmo que esteja em cima da hora, o professor está faltando 10 dias, faça 10 dias. 3 treinamentos todo dia, ou 4, ou 5, quantos der. Quando você chegar na prova, você vai estar, padrão. Mesmo que você erre muito, cada erro é um ganho, porque através do erro, quando tu for no gabarito e ver por que tu errou, tu já vai aprender aquilo ali, na próxima vez não erra mais. Beleza? Então, se junta com Tropa de Elite. Professor, o valor, esqueci, pessoal. É R$100 para quem pagar no Pix, tá bom? R$100. Se você pagar no cartão, tem o juros se você passa lá, mas eu vou deixar por R$100 do mesmo jeito. Então, R$100 no Pix, R$100 no cartão, você pode parcelar até 12 vezes, até mais, eu acho. Então, vai na descrição do vídeo, tem assim, adquirir Tropa de Elite. Clique em cima, já vai direto para o WhatsApp do professor. Você fala, professor, eu quero entrar no Tropa de Elite agora, meu aluno. Se você está vendo essa aula hoje, entre o quanto antes, para você fazer o máximo de treinamentos. Se você está vendo faltando 10 dias, dá para entrar, faça 3 treinamentos por dia. Se você já tiver uma noçãozinha de ECA, de sinais, melhor ainda, cara, tu vai disparar. Tu vai, vai ser isso aqui. Tu vai chegar bem preparado nessa final, vai ser a melhor turma, Tropa de Elite do IAS. Vai sair os primeiros colocados, muitos aprovados vão sair de lá. A turma é grande, é boa e todo mundo se ajuda. Pode ter certeza, meu irmão, que você vai ficar no padrão. Então se junta aqui com a Tropa de Elite, vamos com tudo, com força total nessa reta final, que nós vamos em busca juntos dessa aprovação. Tamo junto, que Deus abençoe a vida de vocês. Agradeço ao Senhor por essa oportunidade, por me dar saúde psicológica, física, mental para estar aqui, para estar ajudando vocês a realizar esse sonho. E o Tropa de Elite, pessoal, é um projeto de vida. Isso aqui não é brincadeira. Esses R$100 que eu cobro de cada aluno, pessoal, pela qualidade do conteúdo que você vai ter lá, você vai falar, meu irmão, gastei tanto dinheiro com outros cursos, olha o que eu tenho aqui, olha o ouro que eu tenho na minha mão. Pode anotar o que eu estou dizendo, beleza? Vamos com tudo, até o nosso próximo encontro. Valeu, pessoal!